Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Meu Deus do céu, ajuda nós, André. Glória a Deus. Aleluias. Como está o seu coração nessa noite? Irmão, você está desviado, né? Glória a Deus, aleluias. Melhorou a igreja? Aleluia, glória a Deus. Agora está mais ou menos. Aleluias. Tá bom agora, não tá, igreja? Shalom para todos. Vamos lá. Abra sua Bíblia juntamente comigo. No livro de 1 Reis. Glória a Deus, aleluias. Capítulo de número 4. Glória a Deus, aleluias. Onde estão os microfones? Glória a Deus. Aleluias. Glória, glória, glória. Primeira Reis, capítulo de número 4, verso de número 7. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Amém? João, perdão, igreja. Vamos lá que 1 Reis, capítulo número 4, verso de número 7. Agora tá bom. Agora tá. Aleluias. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Diz assim: Salomão tinha também 12 governadores distritais sobre todo o Israel, que proviam o rei à sua casa. Cada um cuidava do abastecimento durante um mês do ano. Vamos lá, no verso 20. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Todas as pessoas tinham fartura em comida e bebida, viviam em paz e eram muito felizes. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Eu não sei se você fica feliz com essa medida que Deus liberou para nós aí. Eu não sei se para você ter fartura, comida e bebida, ter alegria é algo para você. Porque toda vez que a Bíblia fala de bebida, a Bíblia fala sobre o vinho. E vinho significa que é o vinho novo, é dado do céu para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Ou seja, é um tempo de nós regozijarmos, é um tempo de nós estarmos alegres. É um tempo de nós entendermos que em meio à batalha espiritual ainda ela não está no nosso meio físico. E isso já é um motivo suficiente de nós podermos glorificar o Senhor. Já é um motivo suficiente de nós podermos levantar a nossa mão e contemplar tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor está fazendo e o que Ele está direcionando para os próximos dias. Quando nós não entendemos isso, nós ficamos sonhando com coisas ainda que não foram liberadas para nós. E nós perdemos a contemplação, nós perdemos a celebração, nós perdemos a alegria. A alegria de estar com um sorriso no rosto, daquilo que o Senhor tem representado para nós, daquilo que Ele está nos direcionando para esses dias. Amém? Coloque a mão no seu coração aí. Aleluias. Libera essa medida aí dos céus sobre você. Aleluias. Vamos lá. Pode orar. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Vamos lá, igreja. É guerra, é batalha. Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Deus, essa noite, Pai amado, nós te damos, Pai amado, o devido louvor. Louvor, Pai, a qual o Senhor merece. O louvor qual pertence a Ti.
O louvor, Pai amado, a qual só o Senhor é digno, Senhor. Que todo o reino das trevas, Pai amado, seja paralisado, neutralizado nessa noite. Mas que nós possamos, Pai amado, tomar a devida, Senhor, posse nessa noite. E te entregar, Pai amado, um ambiente, Senhor, de alegria. Um ambiente, Pai amado, de total transformação em nós, ó Pai. E que nós possamos ser, Senhor, direcionados, que nós possamos ser, Pai amado, contemplados, ó Pai, pela Tua glória, Senhor. Que todo mal, Pai amado, venha bater em retirada nesse momento agora, Pai. Mas nós pedimos, Senhor, o Teu Kadosh, nós pedimos, Pai amado, o Teu Espírito aqui nessa noite. Vem, Pai amado, em nosso encontro, Pai amado, e nos transforma, nos esmiuça, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, fique à vontade. Aleluias, glória a Deus. Igreja, eu não sei qual é o seu nível de entusiasmo, mas quando eu lembro da igreja primitiva, eu fico imaginando como é que aqueles caras, eles ficavam imaginando e contando as horas para poder se reunir, para poder entregar um louvor ao Senhor, para poder ouvir o que Deus iria falar através da pregação, o nível de revelação que seria liberado ali. Eles esperavam arduamente pela aparição de Jesus naquele ambiente, que o Espírito de Deus se manifestasse, que houvesse algo extremamente poderoso. Imagina você participar de um culto onde que, antes de iniciar o culto, um casal de diácono morre. Porque o nível da glória era tão grande que não dava para você viver em um tempo de enganação, não dava para você viver em um tempo de bagunça. Aleluia. Mas era algo assim que você teria que estar com o coração determinado. Era algo assim que você tinha que estar 100% disposto a ser resposta e dar essa resposta para Deus. Porque aqueles homens, eles pregavam sobre um Jesus ressuscitado. Eles pregavam sobre um Jesus completamente perfeito. Você olha para um Pedro que ele estava amedrontado, o mesmo espírito de Elias. Que espírito é esse? É o espírito que quando Jezebel liberou uma palavra contra Elias, a Bíblia diz que Elias fugiu. Tem fase da sua vida que você vai querer fugir, você não vai querer bater de frente com alguns problemas que ele tem que ser resolvido. Porque não é sobre você mudar de ambiente, não é sobre você mudar de cidade ou mudar de nação. Porque o problema vai junto com você sempre, mas é você estar disposto a resolver. Quando Elias fugiu, ele perdeu coisas que tinham uma magnitude muito grande para ele. Deus não perdeu com a desistência de Elias. Por quê? Deus levantou um homem para remir, Deus levantou um Eliseu. E quando você para observar, você vê Pedro, alguém que estava na sua mente e no seu gesto estava disposto, mas no seu espírito e no seu coração ele não estava. Por quê? O mesmo espírito de fuga que houve com Elias também houve com Pedro. Ele também ficou com medo de uma mulher. Quando uma mulher pergunta para ele: tu também não é um deles? Ele diz: eu não sou. A ameaça daquele momento fez com que ele resguardasse a vida dele. Mas depois que Jesus vem e ressuscita, é sobre Jesus ressuscitado que eu quero falar para você nessa noite. É sobre Jesus ressurreto. Não é sobre as formas que nós queremos avançar, mas é o método que Jesus deixou. Ei, digam que eu ressuscitei, anunciem o que eu estou vivo, anunciem que eu ressuscitei. Ninguém vai tirar a minha vida. Ninguém vai tirar a minha vida. Eu vou entregar a minha vida, mas eu também depois eu tomarei de volta e governarei de eternidade a eternidade, para que vocês possam ter vida e vida em abundância, para que vocês não tenham medo. Depois você vê esse mesmo Pedro falando sobre o Jesus ressuscitado. Depois você vê esse mesmo Pedro apontando o dedo e dizendo bem assim: eu não tenho medo, pode me matar, pode me crucificar, que eu já estou pronto, porque o meu Jesus, ele vive. O meu Redentor, ele vive. O meu Redentor, ele vive e ele está presente comigo, porque ele disse que eu não estaria órfão. E quando nós entendemos a amplitude da ressurreição de Jesus, e nós percebemos que nós não estamos só, e nós percebemos a grandiosidade, a magnitude do poder, da glória, do reino dele, nós falamos: Senhor, aqui eu estou. Aqui eu estou. Porque Pedro é um dos 12 discípulos. E se você parar para observar, o ano tem quantos meses? Quantos reis
Quantos governantes Salomão levantou? 12. Tinha quantas tribos? Tinha quantas pedras edificadas em Jerusalém? Jesus, ele gosta desse número 12. Ele tem um quê com esse número 12? Aí o diabo foi lá e inventou o horóscopo. Cuidado, crente. Cuidado. A Bíblia diz que os adivinhões não herdarão o reino dos céus. Cuidado com aquilo que Satanás ele mescla. Cuidado com aquilo que Satanás ele traz para você. Isso não tem nada a ver, mas bate direitinho. Horóscopo é coisa de umbanda. Eu vou falar para vocês. Toma cuidado. Porque a Bíblia diz que ele vem como anjo de luz. Aí está o irmão lá. Porque a cor do dia hoje é azul para combinar com a astrologia da lua, das estrelas. Quando eu vejo um crente perguntando qual é o signo do outro, eu fico quase louco. E nós precisamos entender. E hoje teve uma conversa assim. Eu falei, hoje eu vou pregar sobre isso, viu, irmão? Porque nós precisamos entender. Nós precisamos saber o que é que nós estamos remindo, saber o que é que nós estamos movimentando, saber o que é de fato que Deus ele está falando, o que é que Deus está anunciando. Mas Salomão com uma visão, porque Salomão ele anuncia e Jesus ele edifica. Salomão estava anunciando como seria a edificação de 12 governantes. Jesus ele vai lá e edifica os 12 discípulos para poder a igreja ter um tempo de prosperidade, um tempo de reinar. Por favor, quando eu falo prosperidade, não se prenda à palavra dinheiro, por favor. Ter prosperidade é satisfação. Ter prosperidade é ter alegria. Ter prosperidade é você não desistir. Ter prosperidade é ter amor no coração, amor pela obra. Se você tiver amor pela obra, você não desiste. O que falta no coração das pessoas, na geração que nós estamos, é a verdadeira prosperidade, o verdadeiro amor por Jesus. Toda vez que você entrega algo é porque você não está amando. Porque amor é uma decisão, não está ligado aos seus sentimentos. Não está ligado à sua alma. Está ligado ao seu espírito. Por isso que a Bíblia diz que a resposta do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Porque é o sim da boca e o sim do coração também. Para que você não viva um tempo de você criar um personagem e estar atuando. Qual tipo de resposta a Igreja Batista gosta? Então eu vou atuar naquele personagem. Sobre que aquela igreja prega, então eu vou atuar naquele personagem que a igreja prega, mas por dentro tem algo podre que está sendo cada dia mais, está fedendo, está exalando algo que não agrada as narinas de Deus. Não é sobre você agradar o biotipo da igreja, não é sobre você agradar o biotipo da empresa, não é sobre você agradar o biotipo da amizade. Mas nós somos chamados para poder remir, estabelecer o reino de Deus, para que tenha fogo em nosso coração. E aquilo que você for fazer, faça com perfeição. Aquilo que você for fazer, faça com amor. Para quando as pessoas olharem, ela falar bem assim, olha, ele é diferente. E tragam outras pessoas para poder observar você fazendo. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja o que você fazer, movimente com amor. Movimente com amor. O que a nossa nação está precisando é de amor. Porque a nação ela está buscando uma paixão que não pertence a ela. E o amor, que é uma decisão, ela está rejeitando. Ela está deixando a desejar. Mas Salomão, ele entendeu esses códigos. Eu não quero ficar preso nesses 12. No número 12 em si. Mas eu quero falar sobre esses 12 governantes. E o que cada um deles significava. E para o que é de fato que eles foram chamados. Eles foram chamados para poder trazer mantimento. Eles foram chamados para poder trazer as bebidas. E cada um tinha um mês e ali eles tinham que cuidar. Eles tinham que ter aquela provisão. Se a igreja entender essas 12 chaves, ninguém segura a igreja no Brasil. Ninguém segura a igreja na cidade de Alumínio. Ninguém vai nos segurar. Tem uma roupa que o Senhor preparou e confeccionou para cada um de nós. Toda vez que você se rejeita aí em alguns lugares, você não vai fazer parte. Jesus, quando ele ressuscitou, a pedra foi arrolada, a pedra foi tirada, amém? Quem tirou a pedra? Os anjos, amém? Jesus precisava que os anjos tirassem aquela pedra para ele poder sair daquele sepulcro, para ele poder ser livre? Sim ou não? Não, porque lá na frente você vai ouvir sobre a reunião que estavam todos reunidos ali e Jesus ele transpassa a porta. Jesus ele atravessa a porta sem precisar bater nela.
Mas por que aquela pedra tinha que ser rolada? Para que os discípulos vissem o que tinha acontecido. Para que os discípulos se deslocassem quando ele chegasse naquele lugar. Eles sabiam que Jesus não estava mais ali, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Tem coisa que Jesus vai mover para você poder participar, para você poder ir, para você poder contemplar, para você poder se alegrar. E se você não for, você não vai saber sobre a revelação, sobre a última notícia. Aqueles homens estavam desmotivados. Tinha 12 que estavam caminhando já para Emaús, completamente frustrados, sobre o Galileu que morreu, sobre o suposto rei, sobre o suposto Messias. Mas naquele dia, quando Pedro chegou, ele encontra um lenço dobrado. Por que o lenço dobrado? Porque cada uma pessoa, ela tem um costume, principalmente com lenços de pano. Quando ela termina de se alimentar, ela tem o costume de dobrar o pano. E fica algo singular de cada um. E quando Pedro viu aquele lenço dobrado, ele sabia que só o mestre dobrava o lenço daquele jeito. Ele sabia que só o mestre tinha aquela maneira de dobrar aquele lenço. Ou seja, ele tinha convicção que Jesus tinha ressuscitado. Ele tinha convicção, ele falou, Jesus ele vive, Jesus ele vive, Jesus ele ressuscitou. E ele volta correndo para poder anunciar. Ele volta correndo para falar sobre a ressurreição do mestre, sobre o que ele iria fazer, sobre as promessas que viriam. Você precisa compreender isso. Você precisa ter mais alegria sobre a ressurreição do mestre. O tempo está passando, nós estamos envelhecendo, e precisa acontecer algo na minha geração, na nossa geração. Eu não vou deixar essa geração passar sem experimentar as promessas que Deus tem sobre a nossa vida. Eu não vou descansar, eu não vou parar. Entenda isso, você pode estar cansado, mas você não pode estar desanimado. Você pode estar cansado, mas você não pode desanimar. Às vezes a sua armadura vai estar desgastada, mas Deus ele vai renovar. E Ele vai trazer de novo um gozo, Ele vai trazer de novo uma alegria, Ele vai trazer de novo a fartura no seu coração para você poder entrar. Domingo eu recebi uma profecia de Deus aqui nesse púlpito. E meu coração superabundou. E geralmente na segunda-feira eu gosto de separar o dia para mim. Porque eu sei como é o meu domingo, até preparar aqui, até o horário de chegar aqui. Vocês não têm noção de quantas vezes eu vou ao banheiro de ansiosidade, de como eu fico ansioso. Você não sabe quanto eu tremo até chegar, você não sabe quanto eu fico suando ali. Você não sabe como a minha mente viaja, você não sabe como é ruim essa sensação. E é isso que nós estamos faltando hoje, pessoas que subam para o púlpito tremendo, porque sabe do tamanho da responsabilidade da palavra. Porque sabe que tem que entregar algo de Deus. Porque sabe como o coração está aquecido e ansiando, sabendo o que é que Deus ele vai falar e vai ministrar. E quando Deus liberou aquela palavra, eu falei, na segunda-feira eu atendi 11 pessoas. 11 pessoas eu atendi na segunda-feira. Eu falei, Deus, obrigado por o Senhor ter me revigorado ontem. E foi uma semana assim, sabe, de bastante batalha, mas em nenhum momento eu tive abatido, em nenhum momento eu tive cansado, porque eu entendi que o Senhor, Ele renovou as minhas forças. E você tem que entender o que Deus está fazendo, porque se Deus renovar as suas forças e você não estiver no propósito, você vai usar essa força para fugir, você vai usar essa força para poder criar ou construir algo para si, quando Deus quer movimentar o reino, quando Deus está movimentando o reino. Aonde você está usando a sua força? Você está usando a sua força para poder afastar pessoas? Você está usando a sua força para você ter os seus próprios argumentos? Você está usando a sua força para construir algo que a traça come, que o homem pode roubar? Ou você está estabelecendo o reino? E não é sobre só você ficar remindo problemas, mas é sobre você levantar caídos. Você não precisa morrer para ser ressuscitado, entenda isso. Você não precisa um dia que seu corpo vá embora. Você não precisa que a doença chegue. Você não precisa que a morte chegue. Não, não. Porque o Pedro experimentou o corpo ressurreto ainda em vida.
Porque no dia que ele teve um encontro genuíno, no dia que ele nasceu de novo, no dia que ele teve um encontro, no dia que o fogo, o vento de Pentecoste chegou no coração dele, aquele homem agora, tudo que ele tinha nos olhos era fogo, tudo que ele tinha no lábio era fogo, tudo que ele tinha na mão era fogo, ou seja, um fogo para poder destruir e um fogo também para poder reconstruir. A nossa igreja ela está cansada por algo que ela não precisa. A nossa igreja está cansada esperando um papa, um pastor, um apóstolo novo chegar para poder remir a vida dela. Não. O papa já morreu e ressuscitou, Jesus. O pastor já morreu e ressuscitou, Jesus. O apóstolo já morreu e ressuscitou, Jesus. Jesus ele não vai morrer de novo para a sua vida ficar mais colorida. Jesus não vai morrer de novo para você sentir que tem algo e você realmente tem um propósito. Ele já morreu e ressuscitou. Isso nunca mais vai acontecer. A morte nunca mais para o meu mestre. A morte nunca mais para o meu Senhor. Isso é uma verdade, ponto final. E se você não entender essas coisas, você sempre vai estar buscando um milagre novo. Você sempre vai estar buscando uma ferramenta nova. Você sempre vai estar buscando algo novo para poder te emocionar. Eu não sinto mais lágrimas nos meus olhos. Eu não sinto mais paz em acordar de madrugada para poder orar. Eu não sinto mais que Jesus está presente. Então eu faço qualquer outra hora. E esse fazer qualquer outra hora se tornou apenas um encontro por mês ou um encontro por ano. E nem ter mais esse encontro. Eu quero começar a pregar e não estou conseguindo. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, me ajudem. Me ajudem, nós precisamos decolar nessa noite. Precisamos ir adiante. É ruim quando essas coisas acontecem, mas acontece. Quando você para observar sobre os 12 governantes, mais uns versículos abaixo ali do capítulo 4, no verso 7, uns versículos abaixo vai começar a falar o nome desses homens. E o primeiro nome que é dado ali é Ben-Ur. Quem é Ben-Ur? Ben-Ur significa filho da liberdade, filho da paz, filho da liberdade. A igreja entenda isso. Alguém que está em cativo, ele não vai conseguir liberar outra pessoa, ele não vai conseguir libertar uma pessoa, porque escravo não liberta escravo. Talvez você foi liberto da prostituição, talvez você foi liberto do roubo, talvez você foi liberto da mentira, mas existem outros cativeiros que as pessoas estão presas e elas não estão percebendo o seu próprio orgulho, a sua própria forma de linguagem e quer que as pessoas entendam para poder se comunicar de forma melhor para elas. Antigamente as pessoas, elas ficavam em cativo porque elas não tinham um trabalho. Elas ficavam em cativo porque ela não encontrava prosperidade na casa dela e ela passava algumas escassez de alimento, escassez de roupa, escassez de um transporte para poder ir até a igreja. E Satanás, ele entendeu que o ciclo ia virar. Ele entendeu que a estação iria mudar. E agora as pessoas elas estão escravas por excesso. As pessoas hoje estão em cativo por causa do excesso. Excesso de quê? Excesso de trabalho. Excesso de entretenimento com o celular. Pessoas hoje não conseguem vir porque ela perdeu o horário, porque estava vendo rios no YouTube, porque estava vendo pregação no YouTube às vezes. Pessoas hoje não vêm congregar porque ela estava conversando com alguém que ela nunca mais viu na internet. Pessoas hoje não vêm congregar porque está trabalhando demais, está demasiadamente cansado para poder entregar algo para Jesus. Ou seja, antes era escassez, hoje é excesso. E aqui Salomão ele está dizendo: ei, como é bom estar na casa do Senhor, ter fartura, comida e bebida. Eu gosto da tradução que fala como é bom estar na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor. Isso é necessário você poder entender. Necessário você entender os sinais, os códigos que estão sendo liberados, para você poder viver de fato aquilo que o Senhor ele tem para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu vejo pessoas assim perdendo coisas impressionantes. E eu determinei algo na minha vida. Eu não vou perder o que Deus está falando comigo, porque de pessoas que não querem viver o tempo que Deus está projetando para nós. Entenda, é muito bom quando fala de uma prosperidade, não é apenas os líderes, os governantes de Salomão ou Salomão que estava vivendo.
Mas todo o povo, e o povo era numeroso como a areia da praia, todos estavam vivendo um tempo de fartura. Todos entenderam os códigos, estavam vivendo aquele tempo majestoso, um tempo onde que não havia mais escassez, não tinha guerra. Um tempo de remissão. A igreja precisa entender isso no Brasil. E se você não estiver liberto, de verdade, se você não estiver livre do seu personagem, que você consegue atuar durante 6 meses, você é uma pessoa agradável, quando passa um tempo você se torna uma pessoa desprezível, uma pessoa amargurada, uma pessoa que pessoas têm que, para poder chegar em você, tem que pisar em ovos, tem que imaginar como é que você está naquele dia, para poder te dar um bom dia. Fala para a pessoa que está do seu lado, todos nós temos problema. Todos nós temos problema. Por que você acha que o seu é maior do que o meu? Aleluias. Vamos lá, vamos lá. O problema é quando eu não entendo isso, eu fico cativo. O problema é quando eu não entendo isso, e eu fico ali, aprisionado. E esses códigos, eles têm que ser virados, é necessário eles ser virado. Um código de libertação no seu coração, na sua mente. Você saber, a Bíblia diz tudo que você faz, que você tenha paz naquilo que você está fazendo. Existe uma diferença entre eu ter paz e eu fingir que não está acontecendo. Porque a paz, ela traz com você uma comunicação de Deus naquilo. Não é sobre eu sei o que importa. Quer ver o maior argumento de quem não tem paz no coração? Deus sabe do meu coração. O que importa é eu e Deus. É o primeiro argumento que Satanás dá para o crente, quando ele não tem paz de fato naquilo que ele está fazendo. Quando ele tem que dizer um não para Deus. Deus sabe do meu coração. Tem algo particular entre eu e Deus. É um tempo meu. Vamos lá. É algo assim que eu vou te falar. É impressionante. Por que você tem dificuldade em explicar? Vamos lá. De fato está acontecendo? O que é que está tirando a tua paz? O que é que está te deixando cativo? O que é que está te deixando oprimido? Segundo nome, segundo governante, meu Deus do céu, que nome, hein? Bendecar. Bendecar, ele significa filho da força. Ou seja, aquele que ele recebe a genética do pai. Bendecar significa filho da força, o primogênito. E quem é o primogênito? Primogênito é o primeiro filho. Quem foi o primeiro homem? Qual foi o primeiro homem feito? Quem foi? Quem foi? Adão, amém? Quem é o primeiro filho de Deus? Quem é o primeiro filho de Deus? Jesus. Essa igreja é demais. Aleluia. O primeiro filho de Deus é Jesus. Só que existe algo muito majestoso. O primogênito, ele recebe todas as características, tudo que pertence ao pai, o primogênito recebe. E Jesus, ele falou o quê? Tudo que eu recebi do meu pai, eu entrego a vós, eu entrego a você. Jesus falou isso para os discípulos. Ou seja, você recebe essa transferência genética de Jesus, essa força para você poder conquistar, essa força para você poder remir, essa força de você poder viver aquilo que Deus ele projetou, aquilo que Deus ele arquitetou para você. E quando você entende, ei, eu tenho Jesus, a minha genética ela foi mudada. A minha genética foi mudada. Eu não sei quanto você acredita em Jesus. Eu não sei quanto você consegue acreditar em Jesus sobre essa transferência genética. Eu não sei quanto o seu pulmão ele está inflado. Eu não sei o que a sua mente pensa e perpetua durante o dia. Eu não sei aonde a sua mente viaja. Eu não sei quanto você pensa em Jesus. E eu não sei como é que você se apresenta a Jesus todas as manhãs. Eu não sei se você se apresenta a Jesus todas as manhãs. Mas é um tempo de nós voltarmos a ter a mente direcionada total para Jesus. É necessário, é necessário. Toda vez que alguém me pergunta algo, a primeira coisa que eu penso é: o que a Bíblia diz sobre isso? A segunda coisa é o que Jesus faria.
E aí sai uma resposta. Quando você tem uma mente voltada a você fazer aquilo que Deus ele chamou para você fazer. Quando você vive com um propósito, as coisas elas são diferentes, porque nós somos chamados para remir. Nós somos chamados para poder estabelecer o reino de Deus. E quando nós entendemos isso, nós sabemos a força que nós temos para poder conquistar. Nós sabemos da força que nós recebemos de Deus para poder fazer. Porque você é muito mais forte do que você imagina. O problema é o monstrinho que você criou, como se duas frases que Satanás ele usa hoje. Ou você é bom demais para poder precisar se arrepender, ou você é ruim demais para poder ou você é ruim demais para poder ser perdoado por Deus. É dois extremos. As pessoas não conseguem entender e conciliar. Não é sobre, daqui a pouco nós chegamos aqui. Não é sobre você. O problema é que você se mela bastante na sujeira, no lixo. E aí depois você se sente um perdido. Porque você não consegue sentir mais o cheiro de fato de Jesus, de tão sujo que você quis estar. O problema é como você se sente coitado. O problema é como você se sente um irregenerável. O problema é como você rejeita aquilo que Jesus ele é de fato. O terceiro governante é Benzaed. Quem é esse cara? É o filho da misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, chegamos. Já chegamos. A misericórdia de Deus, ela te proporciona coisas inimagináveis. Bendito és tu entre as mulheres. Não quer dizer que Maria era santa demais, mas a misericórdia de Deus era muito sobre a vida dela. Não é sobre a sua justiça, mas é sobre a misericórdia de Deus. É o favor imerecido de Deus que nos faz chegar e se prostrar diante de Jesus. Entenda o que é a misericórdia. Não é porque você é bom, mas é porque Ele resolveu não dar para você aquilo que Ele merece. E quando eu abraço essa misericórdia, aí sim eu recebo do Senhor uma característica. Eu recebo uma força, eu recebo a libertação e eu recebo aptidão para poder exercer aquilo que Deus Ele me chamou. Semana passada eu preguei sábado. Tinha um cego à beira da estrada, gritando sobre Davi. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Por quê? Davi ele era um homem misericordioso. Davi era um homem misericordioso. Um dia ele vem andando a cavalo e de repente ele recebe uma pedrada. E aí um dos soldados dele vai lá, pega, eu vou matar esse cara. Não. Quem sabe ele não tem razão do que ele está fazendo. Segura a sua onda aí. A Bíblia fala sobre que um dia ele acordou e falou: a quem eu posso fazer bem hoje? Ele lembrou de Jonathan. Ele falou: ei, vai lá em Lodebar e traz um homem por nome Mefibosete, ou seja, rico em misericórdia. Aquele homem sabia sobre a história de Lodebar. Aquele cego Bartimeu sabia sobre a misericórdia de Davi. Então ele apela gritando a cristandade, lembrando de Jesus, sobre que ele era o Messias, reconhecendo: ei, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele apelou por misericórdia. Ele apelou por misericórdia. Jesus, quando ele ressuscita, ele atravessa aquela parede. Igreja, era para pegar João 20, misericórdia. Quando ele atravessa aquela parede, ele encontra quem? Ele encontra os discípulos, tudo reunido. E o que é que ele fala? Vocês me abandonaram no dia da cruz. O que é que ele fala? Cadê vocês no momento que eu mais precisei? Não, mas ele fala o quê? Pai seja convosco. Ele não veio para acusar. Isso é misericórdia. Mas ele trouxe a paz. Pai seja convosco. Pai seja convosco. Shalom. Isso é a misericórdia. Você precisa abraçar essa misericórdia. Você precisa aceitar essa misericórdia na sua vida. Filho da misericórdia. Filho da misericórdia. Não é sobre você ser bonzinho, mas é sobre você aceitar essa misericórdia. Você vai conseguir prostrar os seus joelhos. Quando você aceitar essa misericórdia, você vai conseguir orar por pessoas que precisam da sua oração. Quando você aceitar essa misericórdia, você vai conseguir louvar, você vai conseguir pregar, você vai conseguir estabelecer o reino de Deus. O problema é que você se acusa demais. Satanás nem precisa mais te acusar. Você mesmo se acusa. Ah, mas eu falhei naquele dia. Eu deixei na mão naquele dia. Eu fiz isso, eu fiz aquilo.
Aceita a misericórdia, por favor. Aceita o favor imerecido. Aceita o favor imerecido do Senhor. Para de ser religioso categórico. Porque comigo é assim. Como se a perfeição fosse você. Como se a cruz não fosse suficiente e você precisasse continuar fazendo as suas obras digníssimas, as suas obras belas, dignas de aplausos, dignas de elogio, a qual Satanás se envergonhasse de você. Ei, Satanás era um anjo de luz em perfeição. Ele deixou só o orgulho entrar no coração dele. E ele rejeitou toda a misericórdia. A misericórdia ela foi oferecida a nós. A misericórdia não foi oferecida aos anjos. A misericórdia não foi oferecida aos demônios. A misericórdia não foi oferecida aos animais. A misericórdia foi oferecida a nós por causa de Jesus. A morte dele, a ressurreição dele, nos colocou em um lugar onde nós podemos estar remidos por causa de Jesus. Estar remidos completamente por causa dele. Se você merece juízo, então o juízo vai vir sobre você. Mas se você merece justiça, a justiça vai vir sobre você. Mas se você merece juízo, clame pela misericórdia. Porque a misericórdia te livrará até aquele dia. Isso é algo esplêndido que o Senhor, Ele libera para nós. Não é sobre a sua força, é sobre a misericórdia. Não é sobre a capacidade de você fazer, mas é sobre o lugar que a misericórdia te coloca, o lugar que a misericórdia te proporciona. Amém? O quarto sujeito é Ben-Abinadad. Demais. Quem é Ben-Abinadad? Ben-Abinadad significa filho da promessa. Quantas promessas de Deus sobre a igreja? Quantas promessas de Deus sobre a igreja? Ele chama de noiva. Ele chama de minha amada. Ele olha para a igreja de uma forma diferente. A Bíblia fala sobre um homem que queria destruir com a igreja. Um homem que deixou o coração dele ansiando. Misericórdia. Era vou pregar João 20. Vamos lá. Um homem que anseiava pela destruição da igreja. De repente, quem é ele vê? Ele vê o próprio Jesus, ele fica cego. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Jesus vai lá e manda um anjo para poder ir à casa dele, amém? Não. Jesus manda um homem lá. Vai lá você. Vai lá na rua à direita. O nome da rua se chamava à direita. Vai lá, procura Saulo, apelidado como Tarso, como Saulo de Tarso. Vai lá que eu tenho algo para poder fazer, a qual só ele está disposto a fazer. Aquilo que Paulo estava disposto a fazer, Pedro não estava disposto. Barnabé não estava disposto. Mas Deus vai lá e fala, não, vai lá, vai se encontrar. Ou seja, a misericórdia, a promessa da igreja agora levanta alguém para poder pregar. E esse mesmo Paulo é aquele Paulo que diz, ei, eu conheço a Jesus, a qual os 12 discípulos viram. Eu conheço a Jesus, a qual as 500 pessoas reunidas viram. Eu conheço o Jesus, a qual Tiago viu. Mas ele também se apresentou para mim. Eu também o vi. Eu também o vi. Igreja, eu não sei sobre até onde você acredita no Evangelho. Eu não sei até onde você acredita no cristianismo. Eu não sei até onde você acredita numa experiência verdadeira. Eu não sei de fato o que você vem fazer aqui aos domingos. Eu não sei se você sabe o que você vem fazer aqui aos domingos. Eu não sei o que você está buscando para a sua vida. Eu não sei se você vem aqui porque de alguma maneira você é recebido. Eu não sei se você vem aqui por causa que existe uma promessa que as coisas podem melhorar na sua vida. Eu não sei se você vem aqui porque você tem um excesso de culpa, está tentando remir a sua vida por algum nível de maldade que você praticou, que você fez algum dia. Eu não sei se você vem aqui porque você se sente impuro, porque alguém algum dia te fez algo muito forte, você não consegue perdoar. Mas todos esses motivos são motivos errados, porque nós temos que vir aqui para poder adorar Jesus. Nós temos que vir aqui porque nós estamos anseiando pelo retorno dele, pela majestade, pelo dia que ele estabelecerá o reino dele aqui nessa terra.
Você não tem que vir aqui para ser uma pessoa melhor. Você não tem que vir aqui porque a sua situação financeira pode melhorar. Você não tem que vir aqui porque você pode expor um dom seu, impressionar pessoas, ou um dia você ser famoso. Não. Por causa de Jesus. É por causa de Jesus. E nesse momento eu vou te dar alguns segundos para você falar: Senhor, sonda o meu coração. Fecha seus olhos, baixa sua fronte, você que pode. Hoje é um dia de você realmente canalizar por que é que você vem aqui. E entender que de fato, que é necessário você vestir essa roupa para você poder avançar, para você poder ir. Por favor, vamos lá. Aleluia. Existe uma promessa do Senhor sobre a igreja. Existe uma promessa do Senhor sobre a igreja. Existe uma promessa do Senhor sobre a igreja, sobre você. Filho da promessa, ou seja, você herdará tudo que pertence ao seu pai. Vamos lá, por favor. Pode olhar, olha aqui para mim, vamos lá. Quando você para observar o que aconteceu com o filho de Abraão, com o primogênito dele, o que aconteceu? Foi sacrificado, amém? Não. Primeiro o filho dele é o filho da proveta, o filho é Ismael. Como é o nome da serva? Quem lembra? Como? Tá demais vocês. Tinha esquecido. Amém? Agar. O quê? Filho de proveta. O que é que Deus manda ele fazer? Manda o quê? Porque senão ele herdaria. Porque a promessa não era para Agar, a promessa era para Sara. Ou seja, tudo que Deus tinha para poder fazer, quem herdaria tinha que ser Isaac, tinha que ser o filho da promessa. Tinha que ser o filho da promessa, porque, como eu falei, o filho da promessa, ele herda as características do pai, ele herda toda a herança, os outros ganham presentes. Se você entender qual é o seu sobrenome, seu sobrenome não é Oliveira, seu sobrenome não é Martins, seu sobrenome não é Fernandes, não é Almeida, não é Dias, não é Pereira, não é da Silva, por favor, não é Machado, não é Gama. Seu sobrenome tem que ser Jesus, porque você é um filho da promessa, você herdou a primogenitura do Senhor, e você pode viver esses dias de glória, dia de poder, dia de conquista. É necessário que saia essa escravidão da sua mente. É necessário que você entenda que você não precisa de algumas coisas para você poder avançar com o reino, para você poder ir, para você poder tomar posse, para você poder vestir essa roupa. É tudo nosso. O Senhor, Ele nos entregou. O Senhor te entregou essas promessas. Não foi vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. E é necessário. Se a mensagem terminasse aqui, já era suficiente para você voltar para sua casa como um guerreiro. Mas tem um guerreiro aqui. Vamos lá. Próximo governante é Baaná. Baaná é filho da aflição. Quem quer? Quem quer essa chave? Dessas 12 chaves, quem quer ser filho da aflição? Mas filho da aflição, Baaná não precisava viver a aflição, por quê? O pai dele já sofreu as aflições. O pai dele já sofreu a dor. Jesus, naquele momento que ele estava indo para a crucificação, ele não podia responder nada, porque aquelas aflições não pertenciam a ele, mas ele tinha que sofrer aquelas aflições, para que nós não sofrêssemos essas dores hoje. Porque você não pode permanecer em um ambiente de dor. Lembra na pregação de quarta-feira, quando eu falei que o senhorzinho, ele chega no posto e ele encontra um cachorro deitado em cima de uma madeira. E aquele cachorro, ele está ali chorando de dor. E aquele senhor pergunta: ei, por que esse cachorro está chorando? Aí o frentista responde para ele: porque ele está deitado em cima de uma tábua com prego. Por que ele não levanta? Porque a dor não está sendo suficiente para ele levantar. A dor está sendo suficiente apenas para ele ficar chorando e se lamentando. Você tem que entender qual é o nível de dor que você está passando, qual é o nível de aflição.
Se é um nível que você tem que se levantar e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu te entrego a minha alma, eu te entrego o meu espírito, eu te entrego o meu corpo. Eu não aceito isso, essa enfermidade, por causa daquilo que o Senhor é, por causa das aflições que o Senhor já passou, por causa das dores que o Senhor já tomou. Essas dores não pertencem a mim, essa maldição não pertence a mim. Tristeza e dor, nunca mais. Quando o apóstolo Paulo ele diz: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. É porque as dores que ele está passando não pertencem a ele, mas é as dores que Jesus lhe estabeleceu para o tempo que ele precisava pavimentar, para o tempo que ele precisava estabelecer os próximos dias do Evangelho. As dores que os nossos pais da fé passaram lá atrás, como George Miller, como Savonarola, como George Whitefield, como Leonardo Ravenhill, dentre outros que remiram, dentre outros que sofreram perseguições para que o Evangelho chegasse para nós. Nós hoje estamos como em uma fase de paz, estamos indo para uma fase de guerra, mas nós estamos no meio dessa transição, onde nós podemos glorificar o nome de Jesus sem ser impedido, onde nós podemos adorar, levantar cartazes, onde que nós podemos ter acessórios. Antigamente tudo que aquele povo tinha era o quê? Era uma voz e um lugar escondido para poder falar de Jesus. Hoje nós temos televisão, hoje nós temos séries, hoje temos coisas sobre Jesus escancarado. E a igreja melhorou com isso? Não. A igreja está mais poderosa com esses acessórios? Não. Pelo contrário, se acomodou. Pelo contrário, eu estou triste com fulano, com ciclano. Pelo contrário, eu estou cansado porque eu estou só. Eu preciso me localizar melhor, eu preciso ir. Eu preciso encontrar outro lugar que o meu fogo, que o meu coração arda outra vez. Porque a facilidade fragiliza. A facilidade fragiliza. Por favor, quem era vocês um tempo atrás? Quem era você um tempo atrás? Procurando um emprego, todas as portas fechadas. Quem era você um tempo atrás? Passando algumas dificuldades, querendo alguém. Estava lá no monte, ouvi a sua voz. No celular tinha uma mensagem: pastor, quando vamos orar? Pastor, quando vamos fazer isso? Quando vamos fazer aquilo? Facilidade te fragilizou. Porque nós oramos por esse tempo para que Deus abençoasse você. Nós oramos para que Deus ele começasse a abrir um tempo de prosperidade sobre a sua vida. Só que tudo isso é apenas o começo. Se você entender e continuar dando resposta, você vai saber o que é prosperidade de verdade. Você vai saber o que é você viver e construir coisas grandes. O problema é que você já se extasiou logo no início. Falou: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou, daqui para lá, com a minha força eu consigo continuar. Com a minha força eu consigo ir. O Senhor abençoa em duas coisinhas. Eu consigo contribuir, eu consigo. Quando conquistou, não preciso mais contribuir, não preciso mais viver esse tempo. Eu não preciso mais fazer isso, fazer aquilo. E você se desvincula de Deus. Você se tranca, você se trava quando era apenas o começo. Quando a aljava estava sendo puxada ainda para você ser lançado. É necessário. É necessário. É necessário, é necessário. Eu te pergunto nessa noite: aonde estão os teus acusadores? Aonde estão os seus argumentos, os nomes? Dê os nomes. Eu parei por causa de fulano. Eu parei por causa de ciclano. Num dia que você se encontrar com um Senhor que sabe fazer perguntas, você não vai lembrar do nome de ninguém, porque naquele dia não vai precisar de argumentos, que Ele vai prescutar o teu coração. Você não vai conversar, você não vai confessar apenas com os seus argumentos, como se você fosse um advogado. Você vai confessar do fundo do seu coração: eu não fiz porque eu me cansei de tu, eu não fiz porque eu não acreditava que o Senhor retornaria, eu não fiz porque eu não te amava. E vai ser algo assim, vai ser apavorante. Vai ser um dia do terror. Loucos. Hoje pedirão a tua alma, e o que tu tem feito, para quem ficará? Não vai ter desculpa de mãe, desculpa de filhos, desculpa de irmãos, desculpa de saúde. Não vai. Não vai, é só você olhando para os olhos como chama de fogo, uma voz como de muito trovão, com muita paciência para poder te julgar.
Até hoje você tem acesso à misericórdia, mas naquele dia não haverá misericórdia. Naquele dia será o dia do juízo, o grande dia. O grande dia. Hoje você tem acesso à graça, você rejeita. Hoje você tem acesso à misericórdia, você rejeita. Quando os seus olhos se fecharem, só sobrará um martelo na mão de um Deus que sabe fazer perguntas. Se você aceitar hoje a misericórdia do Pai, você terá um advogado naquele dia. Mas esse advogado não adianta você gritar depois que os seus olhos se fecharem. Ele sempre esteve aqui, cuidando de você, direcionando, te chamando. Deus passou tudo por você, Jesus passou todo o sofrimento por você, para que você vestisse uma veste, um linho branco, que você vestisse umas vestes de honra. Isso é amor. Tudo passa, tudo é trivial, tudo é passageiro. Mas você permanecerá. A sua alma permanecerá. Eis que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Ou seja, é você sempre que vai decidir. Sempre é você que vai decidir. O outro filho é Ben-Gedé. Quem é esse cara? Significa filho do guerreiro. Você está conseguindo entender a ligação? Está conseguindo? Filho do guerreiro. Você tem um DNA de guerreiro aí dentro de você. Pronto para lutar, pronto para poder conquistar, pronto para poder estabelecer. Deus, Ele te chamou para você guerrear. Deus, Ele te chamou para você se posicionar na guerra, para você dar a devida resposta. Você tem uma natureza de guerra aí dentro de você. Sabe quando você veste essa roupa, todo dia que você acorda e você profetiza sobre os seus filhos, você profetiza sobre a sua família, você profetiza sobre essa nação. Nessa hora você está vestido, nessa hora você está ultrajado para a guerra, está ultrajado para batalhas. Filho do guerreiro, Ben-Gedé. Ou seja, você tem um espírito de guerrear, um espírito de conquistar, um espírito de estabelecer. Mas você no fundo grita: eu não tenho força para poder fazer. Eu não sou digno. Você nunca foi digno, eu nunca fui digno. É Jesus que te dignifica. Não é o talento, não é o dom, não é porque você hoje acordou mais disposto, não. Não importa a sua identidade, ela foi revelada por Jesus, ela foi dada por Jesus. E quando você sai para você guerrear, quando você sai para batalhar, você diz: ei, aqui não, Satanás. Quando você entende isso, você sabe que você tem um espírito de guerreiro. Você não teme ninguém. Você quer estabelecer o reino. Quando eu vejo alguém se levantar contra mim, eu digo bem assim: coitadinho, o meu DNA é de guerreiro. Deus me levantou como guerreiro. Eu não recuarei, eu não retrocederei, eu profetizarei. Morra! Você tem que entender. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso, por favor. Você não vai ter medo de tambores, não vai ter medo de animais mortos, não vai ter medo de vela, não vai ter medo de cara feia. Você tem uma identidade, você tem um DNA de guerreiro. Profetiza na sua casa. Se você tem uma visão avançada sobre os seus filhos e está vendo que ele está caminhando para a morte, profetiza contra aquilo que está afastando ele da glória de Deus. Veste a roupa, batalha, tem um escudo. Onde que pisares a planta dos teus pés, você conquistará. É você entender. Vai lá, é algo profético. Às vezes eu saio descalço lá pela minha rua para poder profetizar pelaquelas ruas, porque o Senhor Ele me deu, o Senhor Ele me entregou. O Senhor Ele nos deu, Ele nos entregou. E os meus pés abençoa. Libera, você tem que entender, você tem que ser doido, por favor. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo. Não é sobre você ser teologicamente correto, religiosamente correto. Não é sobre isso.
O Senhor, Ele te entregou, você tem um DNA, você tem um espírito de guerreiro, natureza de guerreiro, entenda isso. Você tem a chave da guerra. Você tem a chave da guerra. Chave da guerra. Eu estabeleci um tempo com a minha esposa, vou liberar isso para vocês. Nós não estamos falando o nome de ninguém lá em casa. Qualquer coisa que seja negativo, nós não estamos falando, seja quem for. Nem da minha sogra eu estou falando. Hoje eu não posso falar, ela não está aqui. Glória a Deus. Está entendendo? Porque isso traz maldição. Isso traz, e cada um de nós carregamos uma visão diferenciada, uma narrativa de uma situação. E de repente nós falamos da nossa forma, da nossa narrativa. E isso traz um tempo de maldição na sua casa, entenda isso. Porque Satanás, ele se alimenta de tudo aquilo que é negativo. Satanás, ele se alimenta da poeira que você deixa nos seus móveis, da bagunça que você deixa no quartinho. Tudo isso é espiritual. É espiritual. Você libera uma palavrinha aqui como fulano de tal, algo que você imaginou, algo que você viu do seu ponto de vista, algo que você está interpretando com a sua visão. Quando você vê, você está conversando, está falando algo negativo. Vou falar porque eu estou liberando para vocês, porque está sendo altamente produtivo isso lá em casa. Profetiza a vida lá. Profetiza a vida na sua casa. Profetiza a vida na sua casa. Estabeleça um tempo de paz na sua casa. Não aceite. Não aceite. E eu vou te falar algo. Às vezes coisas se torna hábito. Às vezes vai falar alguma coisa, já dá aquela olhada assim, né? Vamos lá, parou. Está entendendo, igreja? Porque sempre nós teremos algo para poder falar sobre alguém. Sempre nós veremos algo, sempre nós narraremos algo. Então quando você começa a profetizar a vida na sua casa, você não terá tempo de levar coisas negativas. Estabeleça, você tem um DNA de guerreiro. Amém? Vamos lá. Outro governante já estamos terminando. Quanto tempo? Não dá para terminar hoje não, igreja. Eu estou no 7º guerreiro aqui ainda. Tem mais 5, misericórdia. Vamos contar quantos caras eu falei aqui? Conta aí para mim, tá? Ben-U, Ben-Decar, Ben-Zaed, Ben-Abinadad, Baana, Ben-Gedé. Quantos? Falta 6. Vou deixar para quarta-feira esses outros 6, tá? Que são muito importantes também. Amém? Vamos lá, que esse Deus não é gente. Mas eu vou falar só esse cara aqui para a gente poder encerrar, para não terminar muito seco assim, né? Não faz bem esse negócio. Aí mais. Quem é esse aí mais? É filho de poderoso conselheiro. Ou seja, nós somos chamados para poder remir com conselhos. Só que eu vou te falar. Ser conselheiro é não dar aquilo que a pessoa quer ouvir, mas é o que ela precisa ouvir. Porque o conselheiro, ele tem uma função de remir. Tem pessoas que não gostam de me ouvir, por quê? Eu vou falar tudo aquilo que ela não quer ouvir. Eu vou falar sobre disciplina. Eu vou falar sobre aquilo que atrapalha ela. E tem pessoas que olham isso em você como alguém negativo. Você é negativo por isso, porque você não me motiva. Você é negativo porque você entenda isso. E você vai ser assim. Então também estou vivendo esse tempo onde eu estou guardando os meus conselhos. Você vai precisar pedir. Eu preciso de um conselho nessa área para eu poder falar algo. E eu estou chamando pessoas próximas a mim para poder falar, se eu falar algo assim, pode dar um toque. E esses dias eu vou liberar para vocês. Esses dias eu estava com uma pessoa e eu confrontei porque essa pessoa pediu para eu poder ajudá-la. E aí o presbítero falou assim: pastor, você confrontou a pessoa em tal coisa. Você tinha falado que ia parar. Eu falei, eu parei. Eu falei isso porque ela pediu. Ele, sim, beleza. Porque é necessário você ter pessoas próximas a você. É necessário você ter pessoas que estejam te observando, pessoas que vai poder entender. Porque tem pessoas que elas não querem ouvir. Tem pessoas que eu estou vendo Satanás hoje trabalhando, manifestando. E eu vou orar por ela. E eu vou orar pela situação, porque é da minha função como pastor da vida dela. Pela minha função sacerdotal. Mas só vai ser liberado para ela
Se eu entender que ela quer ouvir aquilo. Porque se eu entender que ela não quer ouvir, ela vai continuar com os capetas dela quando eu virar as costas. Ela vai continuar sendo problemática. E é necessário você entender isso. É necessário você entender isso porque você vai sofrer menos. Amém? Você não vai ser alguém insuportável. Você não vai ser alguém que cobra. Você entenda isso. Quer ver um negócio aqui? Deixa eu te perguntar um negócio. Quem é as pessoas que você mais gosta? Aí eu te pergunto nessa noite. Essa pessoa já te confrontou alguma vez na sua vida? Provavelmente não. Por isso que você gosta dela. Provavelmente ela é aquela pessoa que só elogia. Tênis bonito. Calça bonita. Roupa bonita. Casa bela. Carro bonito. Nossa, que perfume é esse? Olha o que você fez no cabelo. Porque pessoas assim são mais agradáveis. Pessoas assim são legais. Pessoas assim são favoráveis. Só que você não foi chamado para ser esse bajulador maldito. Não estou dizendo que você não tem que elogiar pessoas. Mas também você não foi chamado só para elogiar. Você foi chamado como conselheiro. Você foi chamado também para poder confrontar. Você foi chamado também para poder liberar palavras necessárias que gerem vida em pessoas. Porque um dia você vai ser cobrado. Se Deus te mostrou, é necessário que você fale. Porque um dia você será cobrado por aquilo que Deus ele te mostrou. Mas como é que funciona, pastor? Você falou agora que parou de falar. É você e Deus. Lembra que eu falei daqui a pouco? A primeira desculpa que você usa é qual? É entre eu e Deus. É coisas malucas, coisas absurdas. E aí? O que vai acontecer agora? Você vai continuar sendo um guerreiro? Ou você vai continuar sendo um bajulador? Depende de você, totalmente de você. Fomos chamados para restituir a sabedoria de Deus. Fomos chamados para dar conselhos de sabedoria. Igreja, eu te digo, a guerra é ferrenha. A guerra, ela é intensa. Eu já escutei, pastor fala isso, não tem nem filho, quer falar do meu filho. Pastor fala isso, não tem. Eu falo, rapaz, Jesus estava lascado, que Jesus também não teve filho, não casou. Paulo também não teve filho, não casou. Porque sabedoria não é a pessoa passar pelo mesmo problema que você passou. Sabedoria é você ouvir a voz de Deus e agir assim. Sabedoria é Sofia, é você ver as coisas do ponto de vista de Deus e agir assim. E quando você vai nesses confrontos, as pessoas elas querem te neutralizar para ela poder ter paz na vida que ela está em rebeldia contra Deus e não absorver aquilo que você está entregando da parte de Deus. Ou seja, ela precisa anular o profeta. Ela precisa calar a voz do profeta. Tem pessoas querendo calar a voz do profeta. Tem pessoas que vão querer calar a sua voz lá na empresa. Você não fez isso outro dia, mas Deus está liberando algo da parte dele para você anunciar, para você falar. Mas você está o quê? Você está cada vez mais indo para o escuro, se escondendo. Eu te faço um convite a você voltar para a luz. Eu faço um convite para você voltar a ser cristão. Eu faço um convite a você restabelecer um tempo de conselho na empresa. As pessoas perderam. Elas olham para você e não vê mais o brilho do Senhor no seu olhar. Só vê um homem cansado. Um homem que o mundo está acabando. Uma mulher que não tem mais brilho. Pare de fazer as coisas do mundo e restabeleça o reino. Restabeleça o reino. Para de andar na escuridão. Agora eu quero orar com vocês. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.